Já que a gente trabalha de forma síncrona, geralmente, né? Qual é o problema de trabalhar de forma síncrona, né? Quais os pontos que eu posso enumerar aqui que fazem sentido a gente pensar? Tá, será que trabalhar de forma síncrona, né? Trabalhar com os meus processos dentro do meu sistema de forma síncrona fazem sentido? Será que eu não estou entregando menos do que eu poderia, né, para o meu usuário? Então, alguns tipos de request que a gente tem hoje, né, eles funcionam muito bem de forma síncrona e devem permanecer dessa forma. Tá? Então, não é tudo, para pontuar aqui, não é tudo que, ok, agora eu vou revolucionar meu sistema e agora tudo eu vou tornar um processo assíncrono, onde eu vou colocar numa fila, vou processar e vou devolver para o usuário. Não. Tá? Coisas simples que não tem demanda, são coisas rápidas, cadastros rápidos, ações dentro do sistema que são simples, não tem porquê trabalhar com um processo assíncrono. E quando eu falo processo assíncrono, e vocês devem ter percebido que eu estou falando desde então, do começo da live, eu não estou falando, você não deve usar async await do C Sharp, ou trabalhar com tasks dentro do C Sharp. Não é esse assíncrono, faz parte também, mas não é esse assíncrono que eu estou falando. É em termos de processo, tá? Em termos de solicitação de uma funcionalidade do sistema e entrega dessa funcionalidade. Não estou caindo a nível de código aqui, e sim a nível de estratégia, tá? De como você fazer isso. Óbvio que você, se puder trabalhar de forma assíncrona no seu código, lá no back-end, é muito bom, né? Porque você acaba não travando as threads e tudo mais, né? Tem todo aquele embasamento teórico e técnico por trás de usar async await. A questão né? Então tem algumas formas de trabalhar que são síncronas, que devem permanecer síncronas, e principalmente quando o resultado dessa requisição que você faz, então eu fiz uma requisição, e o resultado dessa requisição, desse processamento, eu tenho que necessariamente receber na próxima response, na próxima resposta. Então eu não tenho como jogar isso numa fila e depois retornar para o usuário em outro momento, né? Se eu tenho essa demanda de fazer a requisição e trazer a resposta imediatamente, eu tenho que mantê-la dessa forma. Um exemplo aqui, consulta ao banco de dados. Então eu quero trazer o cliente que mais comprou na minha loja nos últimos 12 meses. Você quer essa informação na hora, né? Você vai, faz a request, consulta no banco e retorna esse resultado. Internamente, pode usar async await, como eu disse? Pode, não tem problema. Mas o fluxo de pedido e resposta é síncrono. E tem que ser assim, porque você quer aquela resposta. Existem outros tipos de processamento que você pode torná-los um processamento assíncrono, né? Uma resposta assíncrona para o usuário. Então, só para vocês entenderem, não é tudo só porque alguém está fazendo uma live, eu estou fazendo uma live falando que você tem que pensar de forma assíncrona, que tudo tem que virar assíncrono agora. Não, né? Tem que analisar como tudo dentro da nossa área. Mas agora, indo para a parte de problemas de se trabalhar com um fluxo síncrono, né? Por exemplo, quando você tem um processamento pesado ou demorado, que você vai levar um tempo aí, né, para liberar isso para o usuário, e acaba transparecendo para ele que é algo negativo, né, que é demorado, que travou, enfim, coisas que eu já citei aqui. Então, esse é o primeiro ponto problemático, né, que talvez seja um ponto que você deva começar a pensar para trabalhar de outra forma. Segundo ponto, quando você tem várias integrações entre sistemas, né? Então, você faz um request, faz uma requisição para aquele servidor, para aquele teu sistema, e por trás dos panos você precisa fazer uma série de integrações, uma série de processamentos que não dependem só de você. Tá? Não dependem só do teu sistema, não depende de ir só no teu banco e acessar alguma coisa. Depende também de consumir uma API de terceiros,
depende muitas vezes de se comunicar com 2 ou 3 outros sistemas. E por que isso pode gerar problemas, né? Porque você não sabe se a API externa está no ar, né? Se os outros sistemas estão funcionando, se eles vão dar algum tipo de problema. E se derem algum tipo de problema, o que você quer fazer? Você quer ter uma estratégia de tentar novamente ou não? Então, talvez nessa estratégia de retentativa você demore muito tempo e aí a request que o usuário fez fique mais onerada, mais do que já está, né? Mais tempo esperando naquele processamento. Talvez esse seja um ponto de atenção também para repensar. E também quando você precisa ter uma estratégia de resiliência. Então, trabalhar de forma síncrona quando você quer ter uma estratégia de resiliência é um pouco complicado. Por quê? Digamos que alguém fez uma requisição, né? Ele quer ter aí o resultado do processamento de um relatório, por exemplo, né? Que demora muito tempo, tem que fazer muitos cálculos, enfim. Ele fez esse request síncrono, está executando tudo aquilo no banco, no meio tempo o banco caiu, ou a rede falhou. Né? O que acontece? Retorna para o usuário um erro. Opa, alguma coisa deu errado, tente novamente mais tarde, faça alguma coisa, porque essa tua requisição se perdeu. Ela não vai ser reprocessada. Ou até de forma síncrona, você pode ter uma estratégia de retentativa. Deu algum errinho, vou fazer um retry, usar algum framework que te ajude nisso, por exemplo, um poly, né? Mas, se por exemplo a rede caiu e ficou 2, 3 minutos fora, a sua política de retentativa não vai ficar tentando por tanto tempo assim, né? Então, vai acabar retornando um erro para você e você depende de uma ação manual do usuário para fazer aquela retentativa de tirar esse relatório novamente. Então, esse também é um problema de trabalhar síncrono, né? E esses são alguns só dos problemas de você trabalhar dessa forma. Novamente pontuando aqui, em alguns casos, pode ser a grande maioria no seu sistema, você ainda vai trabalhar de forma síncrona, né? Mas tem alguns pequenos detalhes, alguns pontos do teu sistema que com certeza você já sentiu essa dor desses problemas que eu comentei, né? Que você fica martelando e pensando, será que não tem outro jeito de resolver isso, entregar uma experiência melhor para o usuário, né? Processando isso de alguma outra forma?